aí, como se foram de fim de semana? Tenho certeza que foi maravilhoso. Estamos novamente aqui para começarmos mais um dia de aprendizagem, não é isso? E não esquecendo o nosso combinado de todos os dias. Vamos procurar um local bem tranquilo, bem silencioso aí na casa de vocês, para que a gente possa começar a nossa aula. Encontraram? Isso aí! Hoje a nossa aula é de geografia. Eu vou precisar que vocês tenham em mãos o livro de geografia, o livro didático de geografia. Pegaram? Certo! Então, agora que vocês já pegaram o livro de geografia, abram na página 6. Vocês estão vendo aí na página 6 que nosso assunto de hoje é sobre paisagens. Como assim, professora? Paisagens? Sim, paisagens, que é tudo que a gente tem ao nosso redor. Tudo que a gente vê ao nosso redor é chamado de paisagem. Tudo que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso ouvir, eles são paisagens. Então, eu tenho dois tipos de paisagem: a paisagem natural e a paisagem cultural. Não entendi ainda? Eu vou explicar. Preste atenção, fica ligadinho aí que você vai entender daqui a pouco a diferença entre as duas paisagens. Vamos lá para a página 7. Na página 7 tem dizendo assim, que as paisagens são diferentes. Os tipos de elementos naturais e culturais de uma paisagem podem estar presentes também em outras paisagens, porém não exatamente da mesma forma. Como assim? Vocês vão entender agora que nós vamos ver paisagem natural. Tem dois exemplos aí no livro de vocês e nesses dois exemplos vocês podem olhar que todos eles são naturais e que tem o quê? Água, solo, vegetação, rochas e o ar. Além desses dois exemplos do livro, eu trouxe mais 3 exemplos aqui para mostrar para vocês. Nesse exemplo aqui, que vocês podem ver, eu tenho aqui rochas, eu tenho água, tenho uma vegetação arbusta e tenho ar. Tenho solo também. Preste bastante atenção. Nesse outro exemplo que eu vou pegar aqui para vocês, eu tenho um exemplo da praia. Eu tenho uma água também, eu tenho solo, eu tenho vegetação litorânea, eu tenho ar. Tenho outro exemplo aqui para vocês. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho para vocês a vegetação rasteira, água, solo e também tem algumas rochas lá atrás e tem algumas vegetação arbustas. Prestaram atenção? Agora eu vou explicar. Todas essas paisagens aqui que eu mostrei a vocês são paisagens naturais. Por que, professora, elas são paisagens naturais? Porque elas não sofreram modificações humanas. Não houve modificação. Nenhum homem foi e modificou nada nela. Elas permaneceram com todos os elementos da natureza intactos. E agora, elas são iguais? São iguais em partes. Como assim em partes? Porque elas são naturais, por isso que elas são iguais. Mas elas não são totalmente iguais devido às suas diferenças. Não entendi? Nessa primeira aqui, eu mostrei que nós temos as rochas, a água e a vegetação arbusta. Nessa outra eu falei que é uma paisagem litorânea, então minha água é salgada, porque é água do mar. Minha vegetação é vegetação litorânea, não é vegetação rasteira, nem arbustas. Nessa daqui eu já tenho a vegetação rasteira e minhas rochas já são menos condensadas do que as rochas de cima. Por isso é diferente. Elas são naturais, mas são diferentes devido às suas formas, cores e dimensões. Entenderam? Porque elas são naturais e ao mesmo tempo diferentes uma da outra? Porque elas ficam de cores, formas e dimensões diferentes. E são naturais porque não sofreram modificações humanas. Agora eu vou explicar para vocês o que é uma paisagem cultural.
Paisagem cultural é aquela paisagem que ela sofre modificações humanas, que o homem modificou, que ela não permaneceu da maneira que era. Ela houve modificações no decorrer com o tempo e também elas são diferentes uma da outra. Eu tenho aqui 3 exemplos. Nesse exemplo aqui, vocês viram que corria um rio, passava um rio aqui. Nesse rio, ele sofreu uma modificação. Como? Foram criados ao redor deles prédios, teve a ponte. Então, ele é uma paisagem o quê? Cultural, porque ele sofreu modificações humanas. Nessa outra paisagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, é uma paisagem onde a gente só vê um pouquinho de vegetação aqui. Nós já não vemos mais os rios e foi totalmente transformadas por estradas, por prédios. Temos uma outra paisagem aqui, que é a paisagem onde a gente nem vê mais vegetação, nem vê mais os rios, só estamos vendo aqui prédios e casas. Essas paisagens aqui são chamadas de paisagens culturais. Deu para esclarecer as dúvidas entre paisagem cultural e paisagem natural? A natural não sofreu modificações humanas. A cultural sofreu modificações humanas. E aí, eu faço essa pergunta a você. Você acha que você mora numa paisagem cultural ou numa paisagem natural? Isso mesmo, tenho certeza que você acertou. Você mora em um local de paisagem cultural que sofreu modificações humanas, certo? E para que a gente não perca o nosso hábito de estar sempre exercitando, eu vou deixar que vocês, junto com o papai e com a mamãe, façam uma atividade. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer uma coluna. De um lado vão colocar paisagem natural e do outro paisagem cultural. Vão pesquisar em livros ou revistas que possam ser de recorte, pergunta à mamãe, ao papai se podem recortar e vão colocar do lado paisagem natural, do outro lado paisagem cultural. Certo aí? Tenho certeza que você vai acertar. Um beijão e até amanhã!